Jornal Grande Bahia entrevista Jonatas Lima Monteiro. Ele tem 31 anos, é natural de Feira de Santana, mestre em História pelo UFS, militante político do PSOL. E nas eleições de 2014, candidato a deputado estadual. Jonatas, essa militância política junto aos partidários do PSOL, pessoas que se identificam com o partido, e Feira de Santana, né? Você é um cidadão de Feira. Estamos há 20 meses do terceiro mandato do prefeito José Ronaldo. A pergunta é, como você avalia este mandato? Muito negativamente. É uma gestão, mais ainda do que nas gestões anteriores dele, nós estamos aí no 4º mandato, né, baseado em propaganda. Não à toa existe um esforço aí publicitário muito forte da prefeitura de convencer a população que as coisas estão acontecendo, que a cidade tem uma cara nova, que encontrou um cenário de caos, como se o grupo político que ele faz parte não tivesse responsabilidade nenhuma pelo que acontece na cidade nos últimos anos. Então, nesse sentido, é uma avaliação negativa. Mas mais grave ainda do que isso é que se mantém, infelizmente, a lógica que tem marcado os últimos anos em Feira de Santana, que é uma cidade com um potencial imenso, de oferecer a possibilidade de uma vida digna, garantia de direitos para a maioria da população, que é administrada no curto prazo, a partir de obras pontuais, desvinculada de um projeto de desenvolvimento para o município que verdadeiramente inclua a maioria. Então significa que nós continuamos sem instrumentos elementares para pensar de modo democrático para onde nós queremos que Feira cresça, de que modo nós queremos que Feira cresça. O plano diretor, por exemplo, que é um assunto recorrente, tocado em qualquer espaço de discussão que se preocupa com a cidade, é um ponto evidente disso. Nós estamos aí desde 2008, onde teríamos obrigação de já ter um plano diretor de desenvolvimento urbano que organizasse de modo democrático o crescimento de Feira de Santana. Nós não temos esse instrumento, nós não temos, por exemplo, um plano de mobilidade que ataque de maneira direta um dos principais problemas sentidos pela maior parte da população, que é o caos do transporte urbano de Feira de Santana. Então, essa lógica ela se mantém, assim, a cidade continua sendo administrada no curto prazo. Agora, é evidente que isso também não é um acidente. O grupo político que dirige a cidade, a partir da prefeitura já há mais de uma década, faz isso porque isso corresponde aos interesses dos seus aliados, de quem financia a sua manutenção do poder, que é uma minoria privilegiada que infelizmente tem lucrado às custas aí do sacrifício da maior parte da população. A partir dos dados do Tribunal Superior Eleitoral, o Jornal Grande Bahia publicou uma matéria que indica o seguinte: metade do eleitorado feirense seriam de pessoas classificadas como analfabetos formais. 1/3 da força trabalhadora de Feira, metade da população economicamente ativa estaria nisso. E 1/3 da população também representa esse universo, porque os dados são o mesmo. Isso é metade do eleitorado, metade das pessoas com mais de 16 anos, 1/3 da população total, que foram 180 mil eleitores, 190 mil eleitores, nós temos uma população de 600 mil habitantes. Esses números nos parecem estarrecedores. Como é que você observa estes números, estes dados que são do TSE? Bom, olha, o comportamento eleitoral das pessoas não pode ser deduzido geralmente de uma ou outra variável, Por exemplo, nem a escolaridade serve como um critério absoluto para isso, Eu conheço, por exemplo, pessoas que nunca passaram pelo banco da escola, que tem um grau... Me permita, a pergunta não é sobre a questão do cidadão eleitor, mas do nível de falta de escolaridade da população feirense. Não pode ser deduzido automaticamente do nível de escolaridade, como eu vinha falando, Então, assim, tem um conjunto de variáveis que levam ao comportamento eleitoral. Agora, é evidente que se você tem uma cidade, que é a segunda cidade da Bahia, onde escolarização, você tem um problema aí configurado, porque em qualquer sociedade que se preze, do ponto de vista da garantia de direitos,
o acesso à escolarização é vista como a porta fundamental para uma série de outros direitos, porque isso permite, tanto em tese, um maior grau de independência política, né, porque você tem mais acesso à informação, você possibilita que você não vá a um órgão público e tenha um direito seu tratado como favor, como infelizmente acontece, né, cotidianamente aqui no caso do município, porque você sabe que é um direito e portanto, não está à mercê, né, do favor do vereador A ou B, do cabo eleitoral, né, ou qualquer um, a chefia do órgão que acha e quer utilizar aquilo como vantagem política. Então, você tem aí um problema. O que acontece é que dentro e eu acompanho essa situação da educação aqui no município de perto, por ser educador também, por trabalhar, né, na área da educação, há uma problemática que começa da base, né, da escolarização, porque, por exemplo, Feira de Santana não tem política de creche. Para começar, na verdade, apesar de existir, por exemplo, algumas iniciativas federais, né, no sentido de estímulo, isso é muito tardio o andamento disso e, via de regra, as creches no município são creches que alguma pessoa, né, inicia esse trabalho, estabelece uma relação de convênio, muitas vezes os termos desse convênio não são muito claros também, mas não há política pública de creches. Segundo, as escolas, quem visita uma escola, por exemplo, da rede municipal em Feira de Santana, vai conseguir perceber qual está de precariedade geral da rede. Então você tem desde um número muito grande de professores temporários, com vínculos precários e tudo mais na rede municipal, a própria estrutura física da escola, na verdade, é o contrário daquilo que se espera, por exemplo, que um espaço de educação venha a cumprir. Para começar, não digo nem quadra poliesportiva coberta, a escola tem um espaço mínimo de circulação dos estudantes, já é considerado um luxo na rede municipal. Né? Então, é desse cenário que nós estamos falando. Né? É evidente que isso também tem a ver com uma visão conservadora de administrar, porque existe uma lógica aí, né, dos segmentos conservadores, né, na política, que investir em educação significa dar um tiro no pé, né? Significa informar mais as pessoas, significa no médio prazo ter pessoas menos dispostas a sustentar, né, um projeto político de conservação do estado de coisas que nós temos. Jonatas, retomando um pouco a questão do PDDU, que é um plano, né, diretor para todo o município, e a questão do projeto, plano de mobilidade, nós temos efetivamente, inclusive a Prefeitura disponibilizou no site para consulta pública o BRT. A pergunta que eu lhe faço: como você avalia um projeto que impacta significativamente na vida da população, que ele não é antecedido de um plano diretor, de um plano de mobilidade, e depois disso, de audiências públicas para o debate de que tipo de mobilidade nós devemos investir e de que maneira devemos investir nessa mobilidade? Bom, é um erro de princípio aí, né? Porque qualquer pessoa, acho que utiliza o sistema de transporte em Feira de Santana, mesmo que não é usuário, sabe que qualquer proposição sobre o transporte da cidade aqui deveria ser iniciada com uma avaliação do atual sistema integrado de transporte e da sua falência. Né? Então, parte daí, porque isso orientaria, por exemplo, a construção, né, de um plano de mobilidade, né? Porque nós pensamos a mobilidade não apenas como a questão do transporte coletivo ou a garantia, por exemplo, de condições de fluxo para o transporte individual, mas na verdade tentar articular o conjunto de formas de mobilidade na cidade e dentro disso dar prioridade para o transporte coletivo. No caso do BRT, supostamente ele é inspirado no modelo de Curitiba, mas na verdade, mesmo nesses termos, ele é uma mentira nesse aspecto, porque Curitiba começa primeiro com a discussão sobre que cidade se quer e faz um plano diretor em 1966, depois debate qual tipo de mobilidade deseja e faz a discussão que a prioridade é o transporte coletivo. E, a partir disso, define o BRT. Em Feira de Santana, não. Se definiu a obra, depois de muita cobrança, se colocou para consulta pública um projeto que já está pronto,
Né? Do ponto de vista do projeto, né, há 3 grandes problemas aí, porque ele não teve consulta pública para ser construído. Segundo, ele fere, né, os requisitos legais, porque a cidade não tem plano diretor, nem tem plano de mobilidade, como eu apontei. E terceiro, o traçado proposto pelo BRT, que é um traçado que só vai ter transporte rápido, via expressa, na Getúlio Vargas e na João Duval, não tem sustentação técnica, porque não houve em nenhuma das 135 páginas do projeto, né, sustentação técnica que defina por que tem que ser a Getúlio Vargas e a João Duval a área de circulação do BRT. Né? Então, quem observar e quem tiver disposição de ler as 135 páginas vai perceber que a única coisa que a empresa fez foi estudos de fluxo na Getúlio Vargas e na João Duval. E é óbvio que se você vai fazer estudo de fluxo em uma área que você já definiu antes do estudo, né, que são áreas a serem estudadas, é claro que o estudo só vai confirmar aquilo que, né, já estava previsto. O que deveria ser feito como várias pessoas têm apontado, né, isso não é uma ideia nova, é um estudo do conjunto da mobilidade do município. Né? Então, como é que a população se desloca em Feira de Santana? Né? Quais meios ela utiliza? Né? Quais as necessidades de que áreas? Se a gente pensar só do ponto de vista de um critério populacional, os 2 bairros mais populosos de Feira de Santana são, por exemplo, o Campo Limpo, que fica na área norte, e o Tomba, né, que fica na área sul. Se pensássemos só do ponto de vista populacional, o deslocamento em Feira então seria norte-sul. Né? O traçado proposto pelo BRT, por exemplo, não contempla isso. Ele não interliga as diferentes comunidades, os diferentes moradores dos diferentes bairros? Não, na verdade, eu acredito que o traçado que foi apresentado, ele é elitista, ele na verdade, ele segue uma lógica que é o contrário do que se faz em outros centros urbanos, que é tirar fluxo do centro da cidade. Aqui o BRT ele reforça o fluxo nas vias que já são, inclusive, né, super congestionadas, que é a própria Getúlio Vargas e a João Duval. Ele não resolve o problema do CIT, que é a mobilidade bairro-bairro, né, porque em Feira de Santana qualquer pessoa que usa o sistema de transporte sabe que o problema não é se deslocar somente do bairro para o centro, é às vezes ir do bairro que é do lado do seu, você tem que ir para o centro da cidade para fazer a integração, para voltar para o bairro que é do lado do seu e tudo mais. Ou seja, é um sintoma que o desenho do sistema não é de acordo com os interesses da maior parte da população. Pelo contrário, na verdade ele foi feito para garantir a maior facilidade para as empresas concessionárias do sistema de transporte, que tenham que investir muito pouco, porque elas não precisam de linhas, por exemplo, para circular entre os bairros, né, para garantir linhas de circulação secundária. O BRT não resolve nada disso, ele utiliza somente a justificativa que o CIT vai servir agora de sistema alimentador do BRT, na Getúlio Vargas e na João Duval. E eu costumo dizer que essa conversa eu já ouvi antes. Né? Durante o período de aprovação do CIT, em 2005, né, na época eu participei dos movimentos que buscaram modificar o projeto, se dizia que o CIT resolveria o sistema de transporte de Feira de Santana, o problema da mobilidade. Bom, nós vivemos agora, quase 10 anos depois do CIT, e a prova está aí. Né? Qualquer proposta que não é feita com consulta pública adequada, baseada numa análise de conjunto do que é o município, né, não vai resolver os problemas dos interessados, porque são os interessados que podem apontar quais são as possíveis soluções para os problemas. Bom, Feira de Santana, ela vive uma crise do uso e ocupação do solo. Não é? Uma das mais evidentes crises disso é o nível de desordenamento que chegou o centro da cidade. Né? É algo que chega a ser criminoso para com o conceito de cidadania, uma vez que as calçadas, os espaços públicos foram privatizados, tirando o cidadão das áreas de circulação da cidadania. Né? Porque as ruas e avenidas são dos veículos, as calçadas e as praças são dos cidadãos. Então o cidadão foi simplesmente excluído, tecnicamente falando. E a prefeitura aponta como solução a construção de um shopping na área do centro de abastecimento. Como você analisa essa solução? Olha, o modelo proposto aí pela administração municipal, ele é um modelo que tem vários problemas. Para começar, que ele começa com a solução da parceria público-privada. Eu não acredito nessa modalidade de solução dos problemas públicos. Eu não acho que o setor privado administra melhor e gerencia melhor coisas que deveriam ser garantidas como direito.
né? E a gente está falando aí do direito ao trabalho, né? É isso que está implicado dentro dessa situação. Nós temos aí uma tradição significativa em Feira de Santana, que aliás constitui a cidade de comércio de rua, que não pode ser ignorado, né? Então me parece que tem questões aí que precedem. Me permita um detalhe, mas isso não pode ser como está. Simplesmente não conseguimos andar nas calçadas. Ou você acredita que está certo que está aí? Não, é evidente que não, mas nem os camelôs, por exemplo, se você pega... Me permita outra pergunta. As praças foram ocupadas pela maioria, por lugares que vendem até bebidas alcoólicas. Nós não temos árvores mais. O número de arborização na cidade caiu. A ocupação das praças públicas por setor privado tira o conceito do que é público. Sem dúvida. Né? Porque você não soluciona o problema do trabalhador e ainda degrada o espaço público. Você acredita que é privatizando as áreas públicas que vai solucionar a questão histórica da necessidade de se gerar postos de trabalho para a classe trabalhadora? Não, mas eu acho que também o planejamento de Feira de Santana não pode ignorar uma tradição da cidade. O planejamento de Feira de Santana não pode ignorar que o comércio de rua constitui a cidade. Né? Essa cidade tem mais de 2 séculos de comércio de rua, isso não pode ser simplesmente ignorado. A ideia é que o trabalho informal, né, e das diferentes formas que ele se manifesta, né, ele vai ser abarcado completamente na medida que surgem postos de trabalho no mercado formal. É uma ideia que, por exemplo, a economia não se sustenta, né? Inclusive a própria Organização Internacional do Trabalho aponta isso. Pelo contrário, dependendo do contexto, né, o surgimento de postos de trabalho no mercado formal, ele inclusive amplia, né, o mercado para os postos de trabalho informais. Então, isso significa dizer que nós não vamos, né, sumir com um passe de mágica e tudo mais. Então, qualquer solução que vá nesse sentido me parece equivocada. A grande questão é o seguinte: Feira de Santana precisa ter um planejamento de conjunto, né, como já foi apontado também em outras circunstâncias. Tem um nome, que é um plano diretor, que faça o devido mapeamento e defina uma lógica de expansão da cidade, preservando o que é público na cidade. Né? Não é só o problema das praças nem das calçadas. Por exemplo, Feira de Santana não tem corredores verdes, não tem parques públicos, né, nos quadrantes da cidade, não tem um conjunto de coisas que deveriam ser parte integrante do crescimento da cidade. Agora, em relação ao centro da cidade, nós temos um conjunto de áreas, né, que são ociosas, que são no limite do centro ou nas imediações do centro, que poderiam ser utilizados para concentrar parte dos trabalhadores e trabalhadoras, né, do trabalho informal e, portanto, garantir um grau de ordenamento, né, da presença desse trabalho informal nas ruas do centro da cidade. Por exemplo, né, o espaço nas imediações ali do SAC, da Olímpio Vital, já foi alvo de discussão. Inclusive, em um dado momento, a própria prefeitura, né, na gestão passada, chegou a sinalizar a possibilidade de construção de algum tipo de iniciativa nesse sentido. Isso ficou por terra. Agora, o que me parece complicado são as soluções que são 2 pesos e 2 medidas. Então, não é só o camelô, por exemplo, que ocupa, né, ou o ambulante que ocupa as calçadas. Você tem, por exemplo, grandes comerciantes de Feira de Santana que colocam, né, seus produtos também na calçada, né? Tem um conjunto aí de segmentos implicados nessa questão do centro da cidade. Não me parece adequado, né, pensar que a questão do shopping popular proposto, nos termos que foi proposto, vai dar conta disso. Inclusive porque o pagamento previsto, pelo menos na apresentação do projeto, é isso que foi colocado, não contempla a maior parte dos trabalhadores que estão na rua. Ele está fora de cogitação. Significa então que você vai criar um espaço que reproduz problemas parecidos com o que hoje o Feiraguai é para a cidade. O Feiraguai, por exemplo, é um dos metros quadrados mais caros de Feira de Santana. Né? E ali era uma praça. Pois tem pouca transparência na gestão. Se destruiu o que seria uma área verde do município, se privatizou um espaço público e o que nós temos ali é um equipamento que uma efetiva fiscalização do Corpo de Bombeiros teria fechado, porque não obedece às normas de segurança. Pois e você tem pouca transparência no funcionamento, né, de como é que funciona, quem é que é responsável pela gestão, de que modo. E, na prática, você tem um processo que é o seguinte: você tem um empresariamento do espaço público,
né? E aí é nesse sentido que eu digo que o problema é um problema complexo, né? Como eu digo, eu não acredito que você tenha que sumir com a tradição do comércio de rua, pelo contrário, eu acredito que você pode chegar a uma solução ordenada. Eu acredito que, inclusive, certas ruas do centro da cidade poderiam preservar a presença, né, dos trabalhadores, né, informais, dos camelôs, ambulantes, como parte, inclusive, do patrimônio cultural da cidade. Tem experiências interessantes nesse sentido. Belém, por exemplo, teve a experiência do mercado ver-o-peso, né, que antes era uma área escondida, inclusive, do município, que foi revitalizada, ordenada, né, a partir, inclusive, de um debate democrático com os sujeitos implicados, com outros segmentos, né, relacionados àquela questão, e que hoje, por exemplo, é atração turística. Feira de Santana, a cidade já teve uma feira, né, no centro da cidade, que supostamente o centro de abastecimento substituiria essa feira. Na prática não se configurou isso, na verdade isso acabou a feira, né, e a diversidade cultural que marcava a feira até os anos 70, sem que o centro de abastecimento desse conta, por exemplo, de criar uma nova dinâmica. Né? Pelo contrário, na verdade, hoje em dia quem controla uma boa parte do centro de abastecimento são os atacadistas. Né? Então, o mesmo pequeno comerciante tem dificuldade na dinâmica do centro de abastecimento. O Jornal Grande Bahia lhe agradece pela entrevista. Eu que agradeço o espaço.